Yo, Tomodachi! Daijoubu Bukai! Estamos aqui para mais uma cesta yokai. Nela vou utilizar este livro aqui, A Magia dos Yokais, da Cartola Editora, aqui. Conseguindo Catarse, ajudando a campanha para ele ser financiado. Tem várias lendas aqui, ó. Contos sobre vários yokais. Eu não vi, eu não consegui achar em nenhum lugar. As lendas que estão aqui são as lendas antigas que pegaram e compilaram aqui, ou se baseado naquelas lendas criaram histórias novas para ser aqui um compilado mais infanto-juvenil, né? Mas eu li a primeira, achei bem legal, então eu vou contar um pouco sobre cada uma delas, né? Rapaz, agora eu não sei, peraí. São 28 historinhas aqui. Vou falar um pouco, é bom que também descobri yokais que eu não sabia que tinha, já na primeira historinha. E eu vou trazer um pouco sobre, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele, então. A improvável aventura do Yatagarasu, Tanuki, Tengu e do Karakasa Obake. Então começamos a história com o Yatagarasu. Como está no nome, é um corvo de 3 patas. Ele é um mensageiro dos deuses. Cada uma dessas patas representa as maiores virtudes dos kami: sabedoria, benevolência e o valor. Ele está empolerado, né, numa árvore. Aí observa um grupo que ele foi enviado, os deuses mandaram ele para se juntar, né? Nesse grupo tinha um Tanuki, um Tengu e um Karasa Obake. Eu já fiz um vídeo sobre Tengu, Tanuki ainda não. Tanuki é um guaxinim que tem habilidades mágicas de se transformar como raposa e gosta muito de sake, né? Tengu, como eu falei no vídeo, tem aparência humanoide normalmente, uma pele avermelhada, um nariz comprido, asas, sempre atrelado à habilidade de combate. Também ele é um pouco soberbo, digamos assim, também. E o Karasa Obake é um guarda-chuva antigo, lá no Japão, que após ser abandonado, passar 100 anos, ele adquiriu vida, se tornando um Tsukumogami, que é um objeto, que é um yokai quando ganha vida, né? Ele tem apenas um olho e aquele onde ele usava para poder segurar o guarda-chuva se torna tipo um pé onde ele usa um geta, né? O Tengu também costuma usar um geta, que é aquele chinelo de madeira japonês. Então, esse é o grupo que o Yatagarasu tem que encontrar, que foi mandado pelos deuses para eles salvarem o Japão. Yatagarasu vendo esse grupo fica: meu Deus, não vai ser fácil lidar com eles, né? Então eles vão viajando para o seu objetivo, e aí o Yatagarasu conta o que eles têm que fazer. O Yatagarasu conta que eles têm que derrotar o Ichimokuren, que é um dragão de apenas um olho que vive no Monte Tado. Ele costuma ser pacífico e reservado, mas ele ficou com muita raiva dos humanos por estarem destruindo a natureza, né? Devastando, cortando para as árvores e tal. Ele não gostou muito disso, então ele acabou fazendo um grande furacão, ventania, acabou destruindo muitas coisas, né? Tanto o Tanuki como o Tengu e o Karasa Obake não ficaram com medo, né? Poxa, um grande dragão, nós 3 aqui conseguimos isso, não vai dar não, e tal. Mas o Yatagarasu: não, a gente vai sim, vamos lá, os deuses mandaram, a gente tem que seguir. Nem que a gente acabe morrendo, mas seria uma honra morrer pelos deuses. Então, tá ficando meia-noite, né? Estavam indo para Tato, né? Onde tá o dragão. Aí o Tanuki falou: opa, porque a gente não para um pouquinho, né? Tomar noite, o Ichimokuren não vai sair de lá, a gente descansa para estar descansado para enfrentá-lo amanhã. O Yatagarasu concorda, realmente, tem que descansar. Ele sobe, ele fica numa árvore, fica de vigia, né? O Tanuki tira sua bolsa, sake, 4 copos assim, né? Vai botando assim para todo mundo beber um pouco.
Só que na bebida que ele vai entregar o Yatagarasu, ele bota uma coisinha diferente ali pra dar pra deixar o Yatagarasu meio mais bêbado, assim, sem entender muita coisa. Ele oferece, bebe um pouquinho aqui, tem isso aqui pra todo mundo. Ele agradece, bebe um pouco, mas já fica zonzo, bem bêbado, assim. Quando ele percebe, já tá ficando de manhã. Ele não encontra nenhum dos três. Ele vai voando procurar, encontra eles lá longe pra caramba, né? Longe. Aí ele vai até lá e fala: como é que eu pude me enganar? Vocês vão ter que ir lá, vocês são muito imprestáveis mesmo. Tudo, sabe? Tudo ruim e tal. Então eu falo: a gente tem medo, a gente não vai conseguir fazer nada do tipo. Agora, eu vou resolver isso sozinho, vai embora. Tanto o Tengu, o Karasubake, fala: poxa, ele confiou na gente, sabe? Pô, ele tá indo lá sozinho, sabe? Eles têm remorso e se sentem culpados, então eles decidem ir. Aí eles encontram o Yatagarasu lá, ele fala: o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente ficou culpado, a gente quer fazer. Não, preciso de vocês não. Falou: me desculpa, realmente, a gente está preparado aqui para dar nossas vidas para a gente conseguir aqui te ajudar. Ele fala: ok, mas vamos fazer do meu jeito. A Yatagarasu chega lá, eles encontram kodamas, são espíritozinhos de árvores aqui, que estavam ao lado do dragão, que eles também estavam com raiva dos humanos por estar desmatando. A Yatagarasu fala: Tanuki, fica perturbando aqui os Kodama para eles não nos atrapalharem a chegar no dragão. Faz as suas brincadeiras, fica querendo assustar e tal, o que você gosta de fazer. Ele falou: opa, isso aí, eu gostei dessa ideia aí. Aí ele começou a se transformar em várias coisas para atrapalhar os Kodama e afastar eles. Aí beleza, a Yatagarasu disse para os outros: olha, eu vou falar ali com o dragão, distrair um pouco ele. Tengu, você pega o Karasubake e joga lá em cima do dragão. Tengu falou: ok, tá, o Karasubake fala: porque eu sou só um guarda-chuva velho. Yatagarasu diz: se os deuses confiarem em você, sabe, você, diferente dos outros, é mais sábio, tem mais inteligência, então Deus confiar em você, então eu também vou confiar. Ok, eles conseguem ali distrair, que o Yatagarasu começa a gritar, né? Os Kodama, vendo que o dragão estava destruindo mais do que, digamos assim, ajudando, né? Ele causou muita destruição e destruiu junto à natureza que ele queria proteger. Então eles também gritam junto com o Yatagarasu, o dragão fica meio confuso com o barulho estridente que estava dando, né? Do grito de várias assim. Aí o Tengu consegue chegar perto e jogar lá, prende nele, ele começa a se balançar para tentar tirar. Aí ele falou: sai, me solta. Aí o Karasubake falou: eu vou soltar, porque eu estou fraco, não vou conseguir prender aqui. Mas antes disso eu vou dizer que você... Eu mesmo sendo um guarda-chuva velho, notei o erro que eu estava cometendo de desistir. Como eu falei, eles estavam fugindo do dever deles, mas os deuses confiaram em mim e eu decidi vir aqui e seguir a vontade que os deuses tiveram contra mim. Você, que é um grande yokai, tão sábio, vai conseguir ver o erro que você está cometendo também. Aí ele cai. Sim, ele estava bem alto, né? O dragão pensou que ele viu, né? Saiu essa cegueira da raiva dele e ele conseguiu ver que ele estava, em vez de ajudar a natureza, ele estava destruindo. Afinal, com o vento dele, além de ele destruir os humanos, as casas dele, ele estava destruindo a natureza também, né? Então ele estava fazendo o que ele não queria, né? Então ele protege, né? Salva o Karakasu antes dele cair. Ele nota: você me fez abrir os olhos, estava tomado pela raiva, estava me tornando aquilo que eu mais odeio, né? É quem destrói a natureza. Então ele decide ir embora e se reservar. E todos os três decidem ajudar a preservar a natureza. O dragão, antes de ir embora, fala: eu vou ficar quieto lá e tal, mas vocês ajudem também a preservar, conscientizar os humanos para não ficar
né? Com esse desmatamento desnecessário, cortar árvore à toa, sabe? Aí, então eles decidiram fazer, o Tanu ficava perturbando os outros que estavam cortando as árvores e desmatando assim. O Tengu brigava também com quem caçava à toa também. O Caracassobaqui estava assustando a cara das pessoas que ficavam desmatando. E o Yatagarasu foi falar com os deuses, né? Ficou contente com as coisas que aconteceram. Bom, essa é a nossa esse yokai com uma historinha. Eu achei a história bem legal. Juntando, eu falei rápido aqui sobre ela. Quem quiser ver mais a fundo cada fala que cada um fez, é engraçadinha, sabe? Bem legalzinha também. Dá para crianças lerem, aqui é bem infanto-juvenil. Mas dá uma lição, né? A gente não se cegar pela raiva, pelos nossos sentimentos, não nos acovardarmos também, sabe? Saber que a gente raciocinar e pensar melhor, que a gente consegue fazer as coisas de uma maneira mais correta, né? Eu achei bem legalzinho e quis trazer aqui. E dando spoiler para o vídeo de segunda, vou usar este livro aqui para falar. Uma coisinha bem legal aqui sobre o que Einstein viu no Japão, né? Vai ser bem legal isso aí, né? E do lado tem um último vídeo da minha Yokai, né? Que é sobre a Yuki Onna. E embaixo aqui, um vídeo que o YouTube acha que você vai gostar. Então até a próxima, meus queridos.